Olá pessoal, meu nome é Michael. Vou falar para vocês aqui sobre o protocolo FTP, certo? Essa videoaula está sendo feita para o projeto interdisciplinar, né, certo? Do IFTM, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, para a disciplina de redes de computadores, correto? Então, esse e-mail que está aqui é o meu e-mail pessoal. Caso vocês queiram mandar alguma crítica, dúvida, sugestão, é nesse e-mail que vocês podem mandar, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o FTP? Então, o FTP é um protocolo de transferência de arquivos, certo? É um protocolo utilizado para transferência de dados, né, da camada de aplicação, através de uma interface em que o usuário se identifica, certo? Ele envia e recebe arquivos entre ele e o servidor FTP, tá bom? Então ele é basicamente para isso, para transferência de arquivos, né, de dados. Então, assim como o HTTP, o FTP também utiliza a conexão TCP para se conectar com o servidor, mas com uma diferença importante. O FTP usa duas conexões TCPs paralelas para transferir um arquivo. Uma conexão é de controle e uma conexão de dados, certo? Eu vou explicar mais para frente qual a diferença entre essas duas conexões que ele faz em paralelo. O protocolo é especificado pela RFC 959, certo? A RFC é uma especificação técnica sobre esses protocolos, em todo o protocolo que tem uma relevância para um grande número de usuários, ele é especificado em um RFC, certo? Então, o do FTP é nessa 959, certo? É um conjunto de regras, um conjunto de especificações técnicas, certo? É chamado de RFC. Até interessante quem quiser dar uma olhada, certo? Para saber mais a fundo, certo? Sobre por que não é, enfim, é bem interessante. Pode procurar que vale a pena. Então, com o FTP a gente envia e recebe arquivos para ou de computadores que se caracterizam como servidores remotos, ou seja, hosts, né, na verdade. Tem um host A, que é o servidor, e um host B, que é o cliente, certo? Então, transferir arquivos entre esses dois hosts, né, esses dois servidores remotos. Como é que funciona isso aí na prática? Vamos lá. Eu tenho um servidor e um cliente, certo? Eu, como cliente, eu quero pegar um arquivo que está lá no meu servidor. Quando eu inicio um processo para pegar um arquivo, eu preciso de fazer uma conexão com o meu servidor. Então ele abre duas conexões distintas. Uma é a conexão de controle, certo? Onde o cliente abre a conexão primeiro para o controle do tráfego, tá bom? Essa conexão de controle é onde vai ter a questão do usuário e senha, comandos, enfim. Tudo isso cabe na conexão de controle. E a conexão de dados, a segunda conexão que é aberta, é para trafegar dados puramente. São só dados que passam nessa conexão, certo? Geralmente na porta, a porta 20 e 21 que é aberta para fazer essas duas conexões, certo? Então essa é uma descrição bem geral de como é que funciona o processo com os servidores FTP, tá bom? Quando você faz uma requisição e você quer pegar um arquivo de um servidor FTP, você pode também fazer isso de forma anônima, certo? Tem usuários anônimos para você fazer conexões FTP, mas geralmente isso aí nem é muito habilitado por uma questão de segurança. Isso aí geralmente é desabilitado a maioria dos servidores FTP. Mas assim, é um protocolo que serve basicamente para isso, pessoal. Eu tenho um servidor, eu tenho um cliente, eu quero pegar um arquivo, eu vou lá, pego o meu arquivo, ele abre essas duas conexões, certo? Uma que é a conexão de controle, que é a questão da conversação mesmo, né? Da troca de informações. Qual que é o usuário, qual que é a senha,
certo? Isso é a conexão de controle, a conexão de dados são só os dados puramente, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então, vamos falar um pouco sobre as características do FTP. O FTP ele é um protocolo muito conhecido pela sua rapidez, certo? E pela sua versatilidade. Ele foi projetado para isso, correto? E assim como o HTTP, que é um protocolo de transferência de hipertexto, tem um protocolo de transferência de arquivos. Porém, o protocolo TCP ele foi feito para isso, ele foi feito especificamente para isso. Então, ele é baseado no protocolo TCP, certo? Então, assim como o protocolo HTTP, ele é baseado no TCP e herda algumas dessas características aí. Desenvolvido originalmente orientado à linha de comando, apesar de atualmente a gente possui diversas interfaces gráficas para esse serviço, como FileZilla, LitFTP, enfim, tem vários clientes de FTP para a gente trabalhar. Mas originalmente ele foi projetado para se trabalhar com linha de comando. Quem tiver alguma dúvida, correto? Pode enviar lá para o meu e-mail que está no começo da apresentação. Esse aqui foi só uma descrição bem geral mesmo do que é o FTP, tá bom? Não quis me aprofundar muito, uma descrição bem básica do que é o protocolo. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, pode mandar e-mail lá que eu vou responder para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Então, até a próxima.